Talk Físio, episódio 4, take 5. Gravando. Olá, tudo bem? Eu sou Viviane Borges. Sejam bem-vindos, professores, ao nosso quarto episódio do Talk Físio, que tem como tema a saúde da mulher e do homem. Então, no primeiro bloco, começaremos com a saúde do homem. Essa atividade faz parte do nosso estágio de saúde pública, da área de saúde do trabalhador, do 8º período do curso de fisioterapia da PUC Goiás, supervisionado pela professora Zingra Marjorie. Gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, o Barenta Ricardo Paranhos, a nossa professora Zingra e a equipe Daily Move e a PUC Goiás. Também gostaríamos de agradecer o apoio da DICOM, que é a Diretoria de Comunicação, e ao curso de fisioterapia da PUC Goiás. Eu me chamo Giovana Ferreira e vão estar conosco os professores do curso de fisioterapia, a nossa querida professora, mestre Zingra Marjorie Torres de Arruda, graduada em fisioterapia pela UEG e em direito pela PUC Goiás, especialista em fisioterapia do trabalho, em análise terapêutica do movimento, mestre em saúde ocupacional pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, doutoranda do curso de pós-graduação em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina Federal de Goiás e professora efetiva do curso de fisioterapia da PUC, supervisora do estágio supervisionado em saúde pública na área da saúde do trabalhador. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Quero também agradecer o convite e a oportunidade. Vai ser um momento muito especial. E o nosso querido professor Renato Alves Sandoval, graduado em Educação Física pela Unimar, graduado em Fisioterapia pela Unimar e especialista em Fisioterapia Esportiva pela Exefego, especialista em Geriatria e Gerontologia pela UEG e mestre em Fisioterapia pela Unitri e doutor em Ciências da Saúde pela UFG e fisioterapeuta da Secretaria do Estado de Saúde de Goiás desde 2002, professor efetivo do curso de Fisioterapia da PUC Goiás desde 2000. Então, bom, gente, assim, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito bom ter a oportunidade de falar, né, sobre esses temas com vocês. Então a gente vai conversar bastante também. Vai ser muito bom. Gostaria de agradecer também os alunos presentes aqui na sala, os alunos da professora Zingra, Amanda Lacerda, Eduardo Rodrigues, Larissa Faria, Melissa Pacheco e o Wendel, graduado do 9º período do curso de fisioterapia, nos apoiando no audiovisual. E a gente queria começar, né, falando sobre a saúde do homem. Professor, o homem sempre foi visto pela sociedade como um ser forte e inabalável, aquele que é invulnerável, né, que não pode expressar suas emoções ou seus sentimentos. Tais conceitos criados sobre essa população podem ter sido um dos principais fatores para interferir nos cuidados com a sua saúde. Esses preceitos históricos em relação à masculinidade fazem com que esses não deem tão devido à sua saúde, né? E a gente queria saber como convencer os homens que não têm tempo para cuidar da sua saúde. Então, primeiro tem que quebrar alguns paradigmas, né? Nós homens não somos tão fortes assim, nessa visão da sociedade, que muitas vezes nos imputa essa coisa, né, de muita força, né, inabalável. Não somos assim, né? Temos momentos que precisamos agir dessa forma, mas temos momentos de fragilidade também. E isso remete à nossa saúde, né? A saúde do homem. Então, os homens não se cuidam muito. Historicamente, os homens não se cuidam, né? Não vão rotineiramente a uma consulta ao médico, não fazem exames. Então, quando a gente acaba indo, porque já está bem ruim, já tem um sintoma, né, bem ruim, e daí acaba procurando. Isso é uma coisa meio masculina mesmo, assim, lógico que é meio imposta pra gente, mas é da natureza do homem também, né? Ele vai protelando as coisas, principalmente nessa área de saúde, até ter um problema mais sério e depois procurar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa incentivar, dar visibilidade a essas condições
e mostrar que, né, fazer um exame, fazer qualquer, né, procedimento, isso não vai alterar em nada a vida dele em si, mas pode prevenir muita coisa, né? Então pode prevenir, por exemplo, um câncer de próstata, que é uma situação comum entre os homens e que muitas vezes não é visto precocemente por um preconceito bobo. Então dá visibilidade mesmo. E é interessante, né, Renato, porque quando a gente vê dados do IBGE, eles nos colocam que os homens morrem, às vezes, até 7 vezes mais vezes do que as mulheres. E essa parte que você falou é de fato, né, porque há essa questão cultural, né, o homem não pode ser frágil, o homem tem que ser forte, tem que estar ali, viril, tô sempre. E isso acaba também sendo um peso para esses homens. E também esse processo de demorar demais para procurar o serviço de saúde é outra coisa que faz com que as mortes aconteçam mais e muitas vezes poderiam ser prevenidas, evitadas. Sim. Não sei. Esse preconceito a gente está falando aqui, principalmente de prevenção do câncer de próstata, e é o grande preconceito no exame de toque. Então, trazendo o assunto já, esse é o problema. Os homens não vão fazer o exame de toque. E é o exame clínico para se detectar alguma coisa. Então, os homens, se algum tem algum problema em relação a isso, algum exame, é porque ele precisa cuidar de uma outra área, né? Então ele precisa cuidar da cabeça dele primeiro, tá? Porque se ele acha que um exame de toque, que é a introdução de um dedo no ânus dele, isso vai fazer com que ele tenha uma alteração da sexualidade, ele tem que tratar de outro problema dele. Isso é um tabu, né? Então, esses tabus acontecem. Então, assim, agora, o que a gente tem que mostrar para esse homem? Olha, você vai fazer um exame que dura, não dá 10 segundos, né? Não é a coisa mais agradável do mundo, lógico, mas também não vai te afetar em nenhuma outra área. E você pode descobrir uma doença que vai possivelmente te matar depois. Então, descobrindo isso precocemente, vai fazer com que ele tenha a cura, é completamente curável esse tipo de doença se for detectado precocemente. Então, isso tem que ser dito. E é justamente essa a grande questão da campanha do Novembro Azul, que é justamente essas discussões como nós estamos fazendo agora, para de fato quebrar esses tabus, esses processos, essas mentalidades, né? Todo esse aspecto até cultural que faz com que os homens aí acabem adoecendo. Eu acho válido lembrar que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. Eu gostaria que vocês reforçassem qual a importância da conscientização do Novembro Azul para o câncer de próstata para os homens. Tirando o câncer de pele, né, que é muito prevalente e na nossa região aqui é muito comum, também tem que tomar cuidado com isso, mas o câncer de próstata é o mais comum nos homens, né? E é por falta de exame. O que na verdade, assim, os homens, depois de uma certa idade, eles vão ter um aumento da próstata. Mais ou menos lá pelos 45, 50 anos, esse órgão vai crescer um pouquinho. Benignamente. Benigno. Se ele começar a ter mais sintomas, ele tem que procurar precocemente um atendimento. O que seriam os sintomas? É a dificuldade de urinar. Então, se você não tem mais aquela urina que sai fácil durante a micção, você tem que começar a ver o que está acontecendo. Alguma coisa está apertando, está bloqueando. Então tem que procurar o que é. Se é um crescimento benigno, beleza, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer atividade física e vai ter que emagrecer. Porque o que faz esse aumento da próstata é o aumento de peso, um sobrepeso, uma obesidade, e a falta de atividade física. Então, o que ele vai ter que fazer? Atividade física e emagrecer um pouco. Isso já resolve, né? E se for o caso, lógico, vai fazer o PSA, vai fazer o ultrassom, que são outros exames, mas vai fazer o exame de toque também. E se for o caso, vai fazer uma biópsia para detectar se é ou não, se tem malignidade ali, né? E daí fazer o tratamento. Então, assim, é só uma consciência mesmo. Então, o Novembro Azul, ele vem
como uma data para trazer essa consciência, para tentar falar, olha, cara, se cuida, né? Até Cuida, porque presta esse atenção. é um tipo de câncer que, quando detectado cedo, né, Renato, ele é facilmente É. resolvível. Agora, a grande questão é que grande parte do aparecimento desse câncer, ele é assintomático. Por isso a importância de você fazer a prevenção. Aí a conscientização, que muitos homens nem sabem que isso pode acontecer. E quando eles já vão com sinais e sintomas, às vezes já tem, infelizmente, sinal de malignidade. Então agora, interrompendo, Aham. mas daí a gente pode dar depoimento já também. Então, eu tenho 55 anos, então eu já passei por essas fases, né? Aham. A gente falar que não tem sintoma, não é bem isso que acontece, sabe? É que os homens não dão valor para o sintoma. Também, é Sabe? verdade. Então, assim, Com certeza. depois dos 50 anos, a gente começa a ter algumas alterações, algumas diferenças, que você começa a perceber, né? E a dificuldade de micção, a dificuldade de É uma urinar, das ela acontece rápido. Então, por exemplo, eu estava, né, bem mais pesado do que eu estou agora e sem fazer atividade física. Eu, pela manhã, que normalmente a gente vai ao banheiro e tem uma grande quantidade de urina, porque você dormiu, né? Então você acumulou bastante. Eu, em algumas manhãs, tinha dificuldade de urinar. Então, assim, não saía direito. Falou, ué, tá acontecendo alguma coisa. Então, o que está bloqueando? Qual é o órgão que está bloqueando isso? É a próstata. Então, fui no urologista, pedi um monte de exame, inclusive eu já fazia rotineiramente, porque eu tenho história na família de câncer de próstata. Então, eu já fazia esses exames desde os 42 anos, mais ou menos. Mas continuo fazendo exame de toque, faz outros exames também, PSA, ultrassom, tal. E foi visto que era benigno. Ó, tem um crescimento da próstata? Tem. É benigno? É. Não tem nenhum aspecto de malignidade, não é rugoso, não tem nada. Tá, beleza. Então o que vamos fazer? Vamos fazer atividade física, vamos emagrecer, né? Precisa tomar algum medicamento no momento? Não. Mas só de fazer isso, daí agora como relato também para vocês, resolveu. Eu não tenho mais essa dificuldade. Que bom. Então, o homem ele não dá o valor ao sintoma. Quando ele vai para fazer o exame e tal, é porque já está muito ruim. Então, assim, a gente tem uma coisa, é uma doença um pouco silenciosa. É um pouco silenciosa. Mas se você prestar atenção no seu dia a dia, você vai perceber. Tinha alguma coisa. Você vai perceber algumas diferenças, sim. Então é só estar atento no dia a dia. Não é tudo normal. E outra, aconteceu uma vez, tudo bem. Agora, aconteceu uma, depois de novo, depois de novo. Tem alguma coisa errada. Né? E aí fica até assim, a necessidade de prestar mais atenção, principalmente depois dos 45, 50 anos. Isso que eu falei, e se tiver história familiar, mais precoce ainda. Então, por exemplo, o que é preconizado? Mais ou menos entre 45 e 50 anos. Os médicos colocam muito 50 anos, até pela dificuldade, né, da pessoa aceitar. Mas entre os 45 e 50 anos você vai iniciar esses exames, né? Os exames clínicos e laboratoriais. E se você tiver história familiar, isso tem que ser mais precoce, tem que ser entre os 35 e 40. Com certeza. E isso é rotineiro. Deveria se fazer o check-up, né? Não só relacionado ao câncer de próstata, mas em geral. Não é só esse o processo de adoecimento que vai acontecer. Daí a importância como o Novembro Azul ser um momento de tocar nesse assunto da saúde do homem em geral. Os homens estão dando muito valor agora, e sempre deram, né, à disfunção erétil. Sim. Então, assim, o que está na moda agora? Reposição de testosterona. Sim. Né? Então, tá todo mundo fazendo exame de testosterona, porque a minha está em 300, porque a minha está em 1000. Tá, é um aspecto. Agora, dá para fazer reposição de testosterona? Dá. Vai no médico e se você precisar, faz. Agora, fique atento, porque a reposição de testosterona também vai trazer outras consequências. Né? Então, tem uma sobrecarga cardíaca, né? A pessoa fica mais irritável, né?
Perdão. Então tem que saber também o que está fazendo. E não é só esse aspecto, né? Então não adianta nada você ter uma reposição de testosterona, você está viril, mas você está com um câncer de próstata. Não vai dar certo do mesmo jeito. Para a gente dar uma finalizada, né, no assunto de câncer de próstata, estudos demonstram que o diagnóstico precoce do câncer de próstata aumenta as chances de cura para mais de 90%. A gente gostaria que vocês falassem sobre o diagnóstico, se só existe um tipo de exame, quais tipos de exames que existem. E a gente fala do câncer de próstata, mas tem casos muito próximos, né? Eu perdi o meu avô por câncer de próstata e conversando lá na sala, a Amanda também perdeu o avô e a Eduarda perdeu um tio por câncer de próstata. Então, no caso do meu avô, era um tempo antigo, que existia muito mais a questão do preconceito, de buscar um médico, de buscar uma ajuda, e a gente acabou perdendo ele. Eu não cheguei a conhecer. Mas a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os diagnósticos e os exames que podem ser feitos para esse diagnóstico precoce. Então. Aí só abrindo adendo, vocês falam, você como é próximo. Sim. Eu também, meu avô, o câncer começou na próstata, depois teve, infelizmente, todo o processo de metástase, mas como é comum, né, comum entre nós. Eu também perdi meu pai ano passado, foi por conta, começou com câncer de próstata e depois foi evoluindo pro restante, mas começou com esse pequeno que normalmente é fácil de ser curado. É uma pena. Então, todo mundo tem história. Por exemplo, meu avô paterno, ele fez uma cirurgia, ele retirou a próstata, porque na época nem sabia se era mesmo câncer ou não tinha tantos exames. Isso na década de 70, 1970. Quando tinha alguma coisinha, retirava. O meu pai já teve também um crescimento benigno da próstata e ele passou por vários exames e fez biópsia algumas vezes, né? E depois não era câncer, mas era um aumento benigno, né? Então, assim, por essa história, a gente foi também fazendo o exame mais precocemente. Mas os exames que tem para você fazer, por exemplo, o homem vai lá no urologista, ele está preocupado com a próstata. A primeira coisa que o médico vai pedir é exame laboratorial, vai pedir um PSA. Sim. Né? Que é esse antígeno prostático. Sim. O exame do PSA, ele é um bom exame, mas ele também tem muito falso positivo e falso negativo, né? Então ele é um marcador, mas ele não é conclusivo. O que ele pode pedir além disso? Pode pedir um ultrassom de abdômen, né? Abdômen total, ou abdômen, né, inferior e tal, que vai ver esse aumento. Então pelo ultrassom dá para você até calcular o tamanho mesmo da próstata, vai né, falar quantos milímetros tem de largura, espessura, vai falar quantos ml ela tem, né, do seu conteúdo, tal. Agora, o exame clínico básico é o exame de toque retal. Esse não tem, né? Não tem outro exame. Então, se você for fazer uma bateria de exame, é isso: PSA, ultrassom e toque. Você vai ter que fazer os 3 exames. Né? Então, eu posso fazer só o PSA e o ultrassom? Pode, mas vai ficar faltando o exame. O que o médico... Tá, é assim, mas por quê? Por que tem que fazer esse toque retal? Porque o médico, através do toque, ele vai perceber o tamanho, porque que tamanho que é uma próstata? A gente fala assim, nossa, uma próstata parece um negócio. Ela é o tamanho de uma noz. A próstata é o tamanho de uma noz. É pequenininha. Tá? Só que diferente da noz, quando a gente pega a noz, a casca, assim, ela é toda irregular, né? A próstata ela é lisinha. É uma bolinha lisa. É mais ou menos isso. Ela é lisinha. Então o que o médico percebe no toque? Ele vai perceber o tamanho, lógico, e ele vai perceber rugosidade. A rugosidade, então, nos livros de medicina fala assim, quando a próstata está no toque, está com aspecto de uma noz, cheio de ondulação, daí tem problema. Por isso que o toque é importante. Então, por exemplo, o ultrassom vê isso? Não, o ultrassom vê o tamanho. Vê só o tamanho. Tá? O PSA vê só se tem o antígeno. Então, o toque é importante porque através do tato ele vai perceber esse aspecto da próstata. E daí ele vai falar, olha,
tem um aspecto que está estranho, né, ao toque, e vamos indicar uma biópsia para ver se está tudo certo. Ela pode crescer, ter rugosidade e não ser maligno? Pode, mas vale muito mais a pena você pesquisar, fechar o diagnóstico, olha, não é maligno, beleza, então vamos fazer o outro tratamento, do que você ficar só, né, com alguns exames e não fechar esse diagnóstico. Então é isso. E aproveitando o assunto sobre o diagnóstico, temos uma pergunta de uma colaboradora, a Geisa Pereira, que quer saber: os homens devem fazer exames de próstata a partir de quantos anos? Então, aquilo que eu falei, como prerrogativa é entre 45 e 50, normalmente, né? Então, põe a idade de 50 anos. A partir dos 50 anos, teria que fazer anualmente. Mas se você tem história familiar, o que é história familiar? Você tem parentes próximos, parentes dali de primeiro parentesco ali, que seriam pais, avós, tios, né? Esses parentes mais próximos que tiveram algum problema com a próstata, não necessariamente um câncer, mas tiveram alguma alteração da próstata, é interessante fazer esse exame mais precoce, então ali em torno dos 40 anos. E também, relembrando, né, o impacto causado pelo tabu que ainda existe sobre esse assunto, como o senhor já falou muito sobre isso, eu queria trazer uma pergunta que: o senhor acredita que essa nova geração que está vindo agora diminuiu esse tabu? Em questão de entendimento sobre o diagnóstico, que os homens estão querendo cuidar mais da saúde, se eles estão querendo deixar isso de lado, que é um tabu para os antigos, e se a nova geração que está vindo, ela está mais preocupada com a sua saúde. Eu não estou vendo essa diferença, eu não. também acho difícil, viu? Eu acho que vocês evoluíram num monte de coisa, mas nisso não estou vendo muita diferença, não. As pessoas ficam muito preocupadas com os outros. Sim. Né? Então, por exemplo, primeiro, você vai fazer um exame, isso é uma coisa sua. As mulheres, quando vão fazer um exame lá na ginecologista, vocês saem divulgando para todo mundo: hoje eu vou na ginecologista, vou fazer um Papa Nicolau, ó que beleza. Então o homem, primeiro, também não precisa ficar contando para todo mundo que ele foi no urologista e fez o exame de toque, primeira coisa. Então não precisa pôr na rede social. Tá? Até porque isso é uma intimidade, né? A intimidade, ela não precisa ser exposta. Então, isso é uma questão de você mesmo saber daquele ponto. E, às vezes, as questões sociais, os bloqueios, eles têm que ficar pra fora. Sim. Eles não têm que estar dentro do seu dia a dia. Quer dizer, a grande preconceito é consigo mesmo, porque quem vai estar com o médico é o homem e o médico. Então, é dele realmente conseguir ver esse processo como algo natural. E outra, e se você for e alguém perguntar, por exemplo, se alguém perguntar para mim: Renato, você já fez exame de próstata? Já fez exame de toque? Já. Tranquilo. Pronto. Como nós mulheres falamos desde novas. O que você quer? O que você quer saber? Você quer saber como que foi? Foi assim, 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 durou 5 segundos e acabou. Pronto. Né? Eu me senti diferente depois disso? Não. Não mudou nada, né? Não mudou nada na minha vida. Então, assim, pode ter essa curiosidade, a gente pode também conversar com outros homens, mas, primeiro, não precisa ficar divulgando. Segundo, não tenha medo do que os outros vão falar. Você, né, fez exame de toque, né, levou uma dedada, e daí? Né? Não liga para isso. Então, os homens têm que primeiro parar de ligar para essas coisas. Aí nesse ponto eu acho que nós mulheres já estamos mais avançadas. Muito mais preparadas. Porque a gente hoje em dia jovens, adolescentes já vão desde o começo do ginecologista, o que é extremamente saudável. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre saúde da mulher. Antes do início da vida sexual, minha filha, né? Minha filha agora está com 20 anos. Mas eu lembro dela, a Renata, minha esposa, levava ela na ginecologista, acho que desde, sei lá, 12, 13 anos. Sim. Então, assim, fica uma coisa mais natural, né? Fica uma coisa mais natural. Os homens têm essa dificuldade, né? Sim, então, com certeza. Mas é preconceito, preconceito bobo.
Também concordo. Desnecessário. Desnecessário e que infelizmente acaba matando tantas pessoas e Sim. tão próximos, né, de Gente, nós. homem não pode fazer o que gosta. Homem tem que fazer o que deve ser feito. Eu acho que todo mundo é assim, né? A gente nem sempre ó, faz o esses que caras, gosta. não, esses Tem caras que estão fazer o que tem que muito ser cheios de feito. coisa, não. É verdade, Que coisa. com certeza. E vamos falar agora sobre o envelhecimento populacional, nossos queridos idosos. É um fenômeno mundial que se repete aqui também no Brasil. E segundo o IBGE, no ano de 2030, né, praticamente daqui 5 anos, que já estamos quase em 2025, o Brasil terá a 6ª população mundial em número absoluto de idosos. E as doenças ligadas ao processo, né, de envelhecimento levam ao dramático aumento dos custos de assistência de saúde, além de importante repercussão social e com grande impacto na economia dos países, né? E a maioria das evidências mostram que o melhor modo de otimizar e promover a saúde do idoso é prevenir seus problemas médicos mais frequentes, a implantação de estratégias de prevenção, como a prática de atividade física regular e os programas de reabilitação, poderá promover a melhora funcional e minimizar e prevenir o aparecimento de incapacidades, né, que o idoso costuma ter. E gostaríamos de saber como que a fisioterapia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida, principalmente dos homens nessa fase de idoso já. Ó, nós temos uma população envelhecendo, isso já é um fato. A população brasileira está envelhecendo bastante e rápido. Vocês estão terminando aí o curso de fisioterapia, vocês têm um ótimo futuro pela frente. E uma das populações que mais vão precisar de vocês é exatamente o idoso. O trabalho com o idoso ele tem crescido muito, né? A especialidade com o idoso tem crescido muito dentro da fisioterapia. E vai trabalhar todos esses aspectos, né? Então, inclusive de saúde da mulher, de saúde do homem, né? Então a fisioterapia está entrando muito nessa área do envelhecimento e em relação à saúde específica, né? Aí de cada gênero. Então, o que a gente tem para o futuro é cada vez se especializar mais nessas áreas para trazer a esse idoso uma melhor qualidade de vida. A gente tem que envelhecer bem. Sim. Então, quando eu tive agora, esse ano, o nascimento do meu neto, isso deu uma mudada na cabeça. Então, assim, você fala, não, eu quero viver mais, né? Estou com 55, vamos por aí, sei lá, mais uns 30. Eu queria chegar neto crescer, né? Queria chegar nos Com 85, certeza. né? Meus pais estão nessa fase, meus pais estão em torno de 84 anos, 83 anos. Minha mãe fez 84 agora. Então, lá chegar pelo menos até uns 85, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, é começar se você não começou antes, começar uma mudança agora. Então, tem que mudar, tem que fazer atividade física, tem que se cuidar, tem que emagrecer um pouco, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da parte física, fisiológica, né? Então, para você envelhecer bem, para você ter um envelhecimento saudável, o envelhecimento vai vir, não tem outra escolha, vai vir de qualquer jeito, mas ter um envelhecimento saudável, né? Um envelhecimento onde você seja ativo, né? Que você tenha a capacidade de realizar algumas tarefas, né? Diminui algumas coisas, sim, fica mais dificultoso, lógico, mas você tem que mesmo, no envelhecimento, conseguir realizar as tarefas rotineiras, diárias, tal. E isso a gente tem que ir se preparando desde sempre. Sim. Professor, e a prática de atividade física, né, tanto para os homens quanto para as mulheres, para a população em geral, ela é muito importante. E como e quais recomendações para se praticar atividade física e se existe alguma relação entre o estilo de vida e o desenvolvimento do câncer em geral, inclusive o de próstata? A atividade física ela é uma prevenção geral de quase tudo. Tá? Então, assim, você quer ter uma cabeça boa? Atividade física. Você quer ter um coração bom? Atividade física. Você quer ter uma vida sexual plena por mais tempo? Atividade física.
Então, você quer evitar um câncer? Atividade física. Eu sempre falo assim, que a gente é animal. Um animal civilizado, mas nós somos animais. Éramos pra estar aí correndo, caçando, pescando, andando. E de repente a gente tá numa vida cada vez mais fechada e sedentária. E isso repercute direto na nossa saúde. Então, se movimentar, fazer exercícios regularmente, isso é fundamental para a nossa saúde. Sim. Gente, eu estava com 140 quilos. E eu estava com muita dificuldade de subir escada. Subir e descer escada. E estava sentindo uma fraqueza muito grande de membros inferiores. E eu tenho, como eu falei, 55 anos. Eu não deveria estar assim, né? Subir as escadas para dar aula para vocês lá no Bloco C estava sendo uma dificuldade. Teve um dia que eu subi praticamente agarrado ao corrimão, assim. Meu Deus do e céu! para descer também, meus joelhos doendo, meu quadril doendo. Então, assim, eu tenho 1 ano que eu voltei a fazer atividade física. Por sorte, eu fiz muita atividade até mais ou menos uns 30 e poucos anos. Então, o corpo tem memória, né? Então, a musculatura, a articulação, tal, elas lembram um pouquinho do que você já fez. Sim. Então, ela acorda mais rápido, né? Então, eu condiciono rápido. Não é uma coisa como que eu tinha 18 anos, mas eu condiciono até bem. E não deu 1 ano ainda, nesses 10 meses de atividade que eu estou fazendo, além de ter emagrecido uns 15 quilos, eu estou com 120, um pouquinho mais até. Outro dia eu pesei, estou com 123 e alguma coisa. Eu, 16, 17 quilos. Eu adquiri força. Então, assim, eu não sei se vocês viram, alguém viu subindo escada lá da aula, estou subindo de 2 em 2 degraus. A evolução. Mas é justamente isso, né? Melhora a força, a flexibilidade, coordenação, melhora o bem-estar, melhora a respiração. E vocês acham que isso não melhorou tudo? É. Eu vou falar para vocês, melhorou tudo, né? Então, você fica mais condicionado, a cabeça fica melhor, né? O corpo fica melhor, tá? Você fica mais disposto, tá? Então, melhora tudo. É verdade. Com certeza. Só que tem que fazer uma atividade direcionada, tá? Só fazer atividade também, cuidado, Sim, né? com certeza. E tem que ter alguém, outra coisa, tem que ter alguém te puxando, empurrando, mano, sei lá. Mas você fazer sozinho é muito difícil. É bom ter um personal, é bom ter, ir numa academia, alguém que force um pouco mais. Sim, eu concordo plenamente. Ter uma pessoa que nos motiva, que nos leva pra frente, que puxa a gente, sem dúvida, é muito bom. E em relação aos idosos, eu acho legal ressaltar que além da atividade física, incentivar para que eles continuem suas atividades cotidianas, né? Eu tenho a minha avó que está com 80 anos e ela não deixou de fazer nada do que ela fazia antes. Claro que com uma frequência menor, com uma dificuldade maior, mas ela continua indo no forrozinho dela, continua jogando o truco dela. Então, incentivar que os idosos eles continuem as práticas que trazem prazer para eles é muito importante também. É continuar ativo, Sim. mentalmente, fisicamente, né, de todas as formas. Socialmente também, não se isolar, isso tudo vai influenciar na saúde desse idoso, com certeza. E agora uma curiosidade é que o Brasil é o único país da América Latina com a política de saúde específica para a população masculina. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, o PNAST. O objetivo é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população, através da promoção do acesso de serviços de saúde abrangentes e ações preventivas. A política busca também reconhecer e respeitar as diversas manifestações de masculinidade.
Assim, né, o mês de novembro se destaca como um mês de conscientização sobre os cuidados abrangentes com a saúde da população masculina. A coordenação de atenção à saúde do homem sugere que os gestores e profissionais da área e implementação de atividades voltadas para a saúde mental, prevenção e infecções sexualmente transmissíveis, gerenciamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, prevenção de violência e acidentes, além de promoção de hábitos saudáveis como forma de aproximação e vinculação com os homens do território. Essas ações constituem como uma oportunidade para sensibilizar homens, gestores e profissionais de saúde sobre o autocuidado e cuidado integral da saúde, considerando os fatores socioculturais relacionados à masculinidade e ao adoecimento e sobre a saúde dos trabalhadores, quais seriam os cuidados e recomendações? Falando aqui agora um pouquinho do trabalhador, é interessante a gente ver que, assim como o homem cuida do envelhecimento, ele deve cuidar da saúde em geral e da sua qualidade de vida em geral, também no ambiente de trabalho isso vai estar pertinente. E a gente vai fazer as orientações que são gerais, né, de ergonomia, vai depender de cada ramo de atividade. Muitas vezes os homens eles estão voltados mais a trabalhos com carregamento de peso, então os problemas de dores nas costas são mais preponderantes. E aí a gente vai ter que analisar cada caso, cada local para suas orientações particulares. Mas fica aqui a importância de nós fisioterapeutas também, assim como em todas as especialidades, trazer esse homem junto conosco, cuidando desse ser humano biopsicossocial de uma forma global e ao mesmo tempo levando a fisioterapia do trabalho. Então, os homens têm que praticar fisioterapia laboral conosco nas empresas durante todos os dias, de preferência fazendo as suas pausas ativas e também as pausas passivas, e também fazer toda a programação que é proposta pelo serviço médico, né, pelo serviço de saúde e segurança do trabalho. Então, os homens também têm que se cuidar no ambiente de trabalho. Sim. E agora vamos dar uma pausa. Encerramos esse nosso primeiro bloco. Gostaríamos de agradecer os professores Renato Sandoval, professora Zíngara. E só para fechar, eu queria saber aqui de vocês qual mensagem final vocês gostariam de deixar para os homens que estão nos escutando agora. Olha, primeiro para se cuidarem, né? Se cuidarem mais. Não terem tabus, não terem preconceitos, prestar atenção na própria saúde, se cuidar mais, planejar um envelhecimento saudável. Então, você tem que planejar o seu envelhecimento, tem que ver o que você quer à frente, né? A gente chega numa idade onde a gente começa a pensar no final, na finitude, né? Então, esse final que todos nós teremos, você tem que planejar como é que vai ser. Como é que eu quero chegar a esse final? Como é que eu quero envelhecer? E daí você tem que ter ações precocemente, né, no momento, para você planejar o seu futuro envelhecimento, né? Então, é se cuidar mais, prestar mais atenção em si mesmo. Eu também queria agradecer vocês, né, por estar participando com a gente. Quando a professora Zinga falou do podcast, né, ela falou o nome dos professores, o nome da professora Patrícia e do Renato Sandoval. E aí eu lembro que no dia ela brincou assim, tem que ser eles, não pode ser outros. E aí quando eu fui fazer o convite pro professor Renato, eu falei, professor, tem que ser o senhor, não, porque a Zinga disse que não pode ser outro. Então, muito obrigada a vocês pela oportunidade, os meninos aqui presentes. Eu também quero agradecer, né, a todos vocês, o cuidado, toda a dedicação. Renato, mais uma vez, aqui estando conosco. E falar para todos os homens, né? Vamos quebrar os tabus, que o importante é ter saúde. Sim. E gostaríamos de agradecer novamente nossos patrocinadores, o Barenda Ricardo Paranhos, nossa professora Zíngara, a nossa equipe Daily Movie, a PUC Goiás e também ao apoio da DICOM, a Diretoria de Comunicação e ao curso de Fisioterapia da PUC Goiás. E até mais, voltamos depois com o próximo bloco com a professora Patrícia. E é isso. Então tá, gente. Um beijo a Obrigado. todos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.